Bem-vindos à segunda parte do simpósio Ensino da Medicina Veterinária baseada na evidência, da teoria à prática. Vamos continuar com os nossos trabalhos. Temos connosco a professora Ana Cláudia Coelho. A professora Ana Cláudia Coelho é professora associada com agregação na UTAD, sendo membro efetivo do CESAC. É licenciada em Medicina Veterinária, mestre em Promoção e Educação para a Saúde e doutorada em Ciências Veterinárias. Leciona as unidades curriculares de doenças infecciosas, epidemiologia e saúde pública. A principal área de investigação é o estudo dos fatores de risco para zoonoses emergentes numa perspectiva One Health. Foi presidente do Núcleo de Biossegurança do Universidade Integrada em Medicina Veterinária, foi também presidente da Comissão de Biossegurança da UTAD e é atualmente vice-presidente do Conselho Científico da ECAF e é desde 2019 diplomada de facto pelo Colégio Europeu de Microbiologia Veterinária. Antes de passar a palavra à professora Ana Cláudia Coelho, relembro para quem não tenha estado da parte da manhã que o simpósio tem um modelo híbrido presencial e online e, portanto, quem estiver online pode deixar as suas questões no chat, no bate-papo e, portanto, teremos atenção aos vossos comentários e poderemos transmitir aqui as perguntas em direto. Professora Ana Cláudia Coelho, agradeço a sua presença e tem a palavra. Então, uma boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à senhora professora Isilda Rodrigues por poder estar aqui a falar de um assunto que me é tão grato. Gostaria também de cumprimentar o senhor professor Manuel Santana, e também todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto, no vosso projeto que é da máxima importância, também todos os organizadores, as pessoas aqui presentes e as pessoas que estão a assistir online. Ora bem, vim aqui hoje falar-vos de um assunto que é da extrema importância em medicina veterinária e ainda bem que há investigadores que se dedicam a esta causa, que realmente estamos hoje todos aqui ao longo do dia a tratar. Nós estamos então a falar do ensino da medicina veterinária baseado na evidência. Já vimos aqui, e algumas partes, nós vamos voltar aqui a falar do que já foi referido, mas em termos pedagógicos parece que é muito importante nós voltarmos a referir várias vezes um assunto que é para lhe tomarmos alguma atenção, e realmente já foi aqui referido que o ensino da medicina veterinária baseado na evidência, assim como todo o ensino baseado na evidência, conta com as decisões que combinam a experiência do médico veterinário, a evidência científica mais relevante e que esteja disponível, as circunstâncias do paciente e até os valores dos tutores. Este ensino baseado na evidência em medicina veterinária, os primeiros relatos constam de mais ou menos 1998, portanto, alguns anos mais tarde daquilo que começou a ser feito em medicina humana. Isto em termos de teoria, estamos a falar de uma teoria que depois se pretende que haja uma translação para a prática, que no fundo é tomar como conduta médica só aquilo que tenha sido verificado em termos científicos, por métodos exaustivos, por métodos robustos, com um nível de significância de evidência e dentro da visão clínica do profissional. Então, todas estas vertentes nós vamos ter de considerar quando estamos a pensar no ensino baseado na evidência. Isto pretende o quê? Se nós estamos a ensinar a medicina veterinária, nós pretendemos que os nossos estudantes venham a ser clínicos, que pratiquem uma medicina veterinária com alicerces científicos baseados em artigos, em livros. Nós aqui não somos tão puristas, já sabemos que há os puristas em que já não consideram os livros como algo importante para o ensino baseado na evidência, mas nós continuamos a achar que se o livro for recente, for atualizado, também poderá ser adaptado.
O que nós consideramos é que não se deve adotar uma determinada medida, uma determinada terapêutica, baseando-se apenas em um relato de caso, mas até isto é questionável, porque nós podemos estar a falar de uma doença rara em que não temos muito mais de que relatos de casos e acaba por termos essa necessidade. Eu posso vos dizer o exemplo de uma doença infecciosa, que é o caso do tétano. Nós não temos muitos casos de tétano em animais de companhia, temos sim depois no caso dos cavalos, mas não temos em animais de companhia e vamos ter de recorrer aos relatos de casos. Realmente, nós sabemos que no século XXI, e se nós queremos profissionais de excelência no século XXI, nós pretendemos profissionais que estejam devidamente atualizados. Atualizados, então, que combinem todas estas vertentes que nós já falámos e que também foram falados aqui ao longo da manhã. Só que nós temos um problema. Nós temos um problema relativamente à relevância científica. É que as evidências científicas estão a surgir e a ressurgir a cada dia. É só irmos à PubMed quase todos os dias, à PubMed ou outras bases de dados, claro, de bibliografia, e estamos constantemente a ver artigos a serem publicados. Então, frente a esta avalanche das informações, o que é preciso ter? É preciso que o profissional tenha noções básicas de epidemiologia. Noções básicas de epidemiologia para conseguir interpretar o estudo, que pode ser um ensaio clínico, pode ser um estudo observacional de coorte, ou até pode ser uma revisão sistemática, uma meta-análise, porque pelo facto de elas existirem não quer dizer que também estejam publicadas, não quer dizer que estejam bem feitas. E assim que nós trabalhamos nas doenças infecciosas e na saúde pública, nós trabalhamos com base sempre na epidemiologia e nos estudos epidemiológicos. Claro que temos aqui podemos dizer, uma vantagem extra, é que os nossos docentes são todos doutorados em epidemiologia, então isso é muito mais fácil, nós conseguimos fazer este tipo de ensino. Então, realmente, se nós estivermos a falar de relevância científica e nós temos de ter como base a epidemiologia, nós sabemos que em epidemiologia os estudos vão obedecer a uma hierarquia de importância clínica ou epidemiológica. Também já aqui foi falado que quanto mais alta a categoria estiver dentro dessa pirâmide de relevância científica, maior vai ser a validação externa e, claro, estamos a reduzir o erro e vai nos dar muita segurança. Os estudos que estão no topo são aqueles que atualmente se têm visto muito, mas que são poucos. São o caso das revisões sistemáticas e são o caso das meta-análises. As meta-análises são os estudos que nós gostaríamos de ter em grande quantidade em medicina veterinária. São estudos em que realmente se combinam uma série de estudos, mas que depois estes mesmos estudos vão ser sujeitos a um tratamento estatístico do qual se vai extrair o melhor que estes estudos têm e vai-se eliminar os estudos que não estão bem feitos e passamos a ter uma nova verdade. E essa nova verdade é uma verdade que se vai aproximar muito da realidade, portanto acaba por ser uma modulação que se aproxima da realidade e já foi aqui também referido que realmente estes tipos de estudos vão reduzir os erros do tipo 1, portanto os erros da probabilidade, e vão ser também estudos que nos vão reduzir o viés de publicação. Foi aqui muito bem dito, e nós estamos sempre a referir isso, também em termos epidemiológicos, que realmente as evidências positivas são publicadas e as evidências negativas não são publicadas e nós temos essa experiência. Nós aqui na UTAD temos essa experiência. Ainda temos uma experiência um bocadinho, se calhar, mais difícil, que é, já tivemos artigos de epidemiologia com a metodologia toda correta, sobre determinada doença em que nos disseram claramente o que se passa em Portugal não interessa. Portanto, mais do que o que é a evidência científica está correta é considerarem que isto é importante. Já num estudo de meta-análise estão a ver
que isso tem de contar. E nós vimos pelas doenças infecciosas que elas não param ali na fronteira de Espanha. Isso seria muito bom se nos acontecesse. Portanto, tudo o que se passa em todos os países é importante e ver que as realidades são diferentes. Depois temos os estudos de revisão sistemática. Estes estudos são mais fáceis de fazer, com bastante trabalho, qualquer pessoa o consegue fazer. Claro que eu não diria fazer sempre e todos os dias, porque dá mesmo muito trabalho, mas são revisões, vão-se buscar estudos, fazem-se a revisão daquele estudo, faz-se a análise daquele estudo, utilizam-se grelhas, podem ser as grelhas equivalentes à de Cochrane, e que se vão retirar, então, através de critérios de exclusão e de inclusão, aquilo que realmente importa. E se estes estudos são muito importantes, já existem um bocadinho mais do que as meta-análises, embora uma revisão sistemática pode dar também origem a uma meta-análise, são estudos que vão ser bons, então, para podermos abordar um tratamento, uma abordagem diagnóstica, as próprias medidas de controlo, prevenção de uma doença infecciosa. Realmente, nós estamos numa fase muito crucial, e numa fase muito crucial em que nós temos discutido, e até mesmo aqui com a professora Isilda, porque nós somos um grupo de investigação que contamos sempre com a colaboração da professora Isilda e da sua especialidade na educação para a saúde, é que entra aqui com a literacia. E a literacia é fundamental. O ensino baseado na evidência científica tem de entrar sempre com a literacia científica, que é algo que está em falta. Nós queremos formar os nossos estudantes, mas eles também estão, isto é como se fosse o mar que está a receber de diferentes rios, então nossos estudantes estão a receber de diferentes fontes estas que não são só os artigos científicos e bem feitos e validados que nós estamos a fornecer, que eles têm acesso a todas as plataformas, a todo tipo de aconselhamento clínico por médicos veterinários através das redes sociais, as informações em sites veterinários, e que também vão considerar que isto é algo muito... E mais, não é só que eles vão considerar algo muito importante, muitas vezes eles dizem aquela parte que eles têm experiência clínica, vós estáis a falar, mas é de um ponto de vista muito mais teórico, muito mais académico, e aqui eles veem, eles praticam, portanto têm esta experiência clínica, e então isto é complicado às vezes aplicar na prática para os nossos estudantes. Em termos práticos, e falando aqui dos nossos estudantes de saúde pública e doenças infecciosas, sem dúvida que nós pretendemos, da melhor forma, que muitas vezes é difícil, principalmente por estarmos em doenças infecciosas e na saúde pública, de ter a melhor evidência. Mas, de um modo geral, nós procuramos, com os nossos estudantes, identificar uma lacuna no conhecimento, formular uma pergunta relevante, que aqui também já foi falado da importância de formular boas questões, identificar e utilizar os recursos apropriados para depois conseguirmos colmatar aquela lacuna, avaliar criticamente as informações relevantes, esta parte é crucial, e depois integrar e aplicar os conhecimentos. Ora bem, realmente isto em termos teóricos é muito bonito, portanto nós queremos preparar os nossos estudantes para serem os melhores profissionais e tomarem as melhores decisões, e depois, e vou falar agora mais nas infecciosas e na saúde pública veterinária, que embora não tenha termo veterinário, estou a falar de saúde pública veterinária. O que é que acontece? Nós vamos nos deparar com uma escassez de evidências de elevada qualidade. Portanto, temos poucas meta-análises, temos poucas revisões sistemáticas e temos poucas guidelines. Porque as guidelines normalmente são produzidas, vão ser não propriamente para a parte das infecciosas, mas são para outras doenças em que as infecciosas acabam por cruzar aquela fronteira e também acabam por beneficiar do aparecimento das guidelines, mas guidelines para doenças infecciosas não existem assim tantas, porque realmente acaba por ser um bocadinho complicado a existência de estudos.
E nós estamos a preparar os nossos estudantes para irem para a prática, para a sua vida profissional, todos cheios de vontade. Eles chegam à parte profissional e dizem, não é exatamente como na universidade. Nós, clínicos, não temos acesso aos estudos como estão na universidade. Os PDFs pagam-se. Você até consegue arranjar este PDF, às vezes também nem nós conseguimos, não é? Outras vezes eles mesmos dizem, não vou estar sempre a incomodar os professores na UTAD ou noutras universidades, olha, vamos ler o abstrato. Não têm acesso ao PDF. Olha, leem o título, leem o abstrato, não veem se o estudo está bem feito ou mal feito, vamos tomar aquilo como sendo uma realidade, não é? E depois temos o problema dos ensaios clínicos, que muitas vezes não representam o valor da experiência e do conhecimento clínico. Nós sabemos todas as vantagens e limitações que têm os ensaios clínicos, e aqui já foram feitos, que realmente é o melhor que se consegue fazer, mas nós sabemos depois também que tem algumas limitações. E depois também há outra parte, é a parte da falta de treino, a falta de formação, mas também a falta de tempo, porque todos nós vivemos vidas muito ocupadas e se calhar o estudante, enquanto estudante de uma universidade, ainda é a fase em que tem o tempo mais livre. Quando vai para o mercado de trabalho, se calhar conseguir gerir o tempo vai ser algo muito complicado e que não, com a passagem do tempo às vezes só complica, depois aparecem os filhos para gerir e por aí fora. Para quem não conhece estas unidades curriculares de doenças infecciosas e de saúde pública, as doenças infecciosas aqui na UTAD situam-se no 4º ano, são unidades curriculares semestrais. Na primeira nós falamos mais de bactérias e de fungos e na segunda de vírus. E temos a saúde pública no 5º ano já numa fase muito final. Temos muita vantagem desta posição em termos curriculares, podemos beneficiar ou não, ou discutirmos, não compete aqui estarmos a discutir a posição, mas o que é certo é que quando os estudantes chegam a estas unidades curriculares, tiveram epidemiologia com os docentes que lhe vão dar infecciosas. Portanto, há uma coisa que eles não podem dizer, nós não sabemos fazer, nós não demos isto, e isso eu penso que é sempre uma vantagem. E quando chegam à saúde pública ao 5º ano, já tiveram infecciosas e parasitárias, outras de medicina preventiva, portanto, eles também são capazes de ter um muito bom aproveitamento destas unidades curriculares. Em termos de métodos de ensino-aprendizagem, porque aqui também vim falar um bocadinho das estratégias que nós utilizamos para incluir o ensino baseado na evidência nas nossas unidades curriculares. As nossas aulas práticas são muito participativas e participativas tipo colaborativo. Os nossos estudantes estão sempre a trabalhar todos em prol dos outros e não tanto em termos de competição. É este o método que nós utilizamos, com a organização de pequenos grupos. Fazemos várias estratégias de ensino-aprendizagem, aqui apenas estão algumas, mas fazemos aprendizagem baseada na resolução dos problemas, resolução de casos de estudo reais ou adaptados à realidade, aulas de role-playing, dramatização, método Jigsaw. Em todas elas nós temos os estudantes com o objetivo de trabalhar, pensar e tomar decisão. Trouxe-vos aqui estas estratégias para fazer o quê? Porque também utilizamos o ensino tradicional com as técnicas tradicionais, não vamos dizer que não, mas que é verdade que a maior parte das aulas são menos, se calhar, tradicionais do que muitas unidades curriculares, isso é verdade, mas para mostrar que é possível fazer o ensino baseado na evidência utilizando qualquer estratégia. É só ter vontade de o fazer. Claro que nós começamos por colocar as famosas questões, que já ouviram aqui falar que é muito importante definir quais são as questões relevantes, mas sempre questões com possibilidade de resposta. Um problema de epidemiologia, diagnóstico, tratamento, de prevenção. E a seguir o que é preciso? Ir procurar a melhor evidência, depois avaliar criticamente esta evidência e depois sim integrar a avaliação da experiência e também com a parte dos tutores. E nós em aula conseguimos fazer isto mesmo em aulas, por exemplo, de roleplay, em que eles apresentam um determinado tratamento e nós conseguimos lhe dar a volta e de repente eles dizem, pois este parece melhor tratamento, mas
perante esta situação já não é. Então a parte que foi aqui muito bem debatida, que é a experiência do clínico entra sempre, não vamos descurá-la nunca. Temos aqui, só para verem, por exemplo, onde é que nós podemos colocar isto, do modo geral, o ensino baseado na evidência das doenças infecciosas. Nós procuramos sempre encontrar a melhor evidência, mas não a vamos encontrar frequentemente. Está bem? Isto é, vamos ter de ir descendo na pirâmide, quando o nosso ideal era estar sempre no topo da pirâmide, sempre com as nossas revisões sistemáticas, as meta-análises a dizer, eles dizem isto, portanto nós achamos que será aquilo. Então, nas nossas aulas teóricas, nós também incluímos sempre as melhores evidências para depois eles também poderem discutir todos estes pormenores. Tentamos sempre utilizar estudos e não tanto os livros. Exatamente aqui eu também concordo que nós devemos procurar o último estudo, o último fator, mas sempre com análise crítica. Trouxe aqui esta técnica, porque se calhar viram ali Jigsaw e talvez haja presentes online ou mesmo aqui que não estejam tão familiarizados com essa técnica. É uma técnica muito poderosa, tal como o roleplay o é em termos de ensino. O Jigsaw é também uma técnica muito poderosa. Por acaso hoje de manhã houve uma formação em Jigsaw, portanto se estiverem interessados na técnica acho que devem frequentar a formação. É muito boa para o ensino baseado na evidência. Temos de encontrar o melhor artigo que temos sobre determinado assunto. Por acaso sobre este assunto foi aquele. O melhor artigo não é um artigo de topo, mas é o melhor. São colocadas questões aos alunos, os alunos são primeiro em grupo, depois vão se separar em grupos de especialistas, depois voltam a juntar, se alguém estiver aqui, pessoas mesmo na UTAD que são especialistas nesta técnica, mas na parte da veterinária, se quiserem que eu vos ajude a criar uma estratégia destas, estejam à vontade que eu depois posso vos ajudar. Temos, por exemplo, aqui nas nossas aulas teóricas, esta é uma revisão sistemática que até foi feita por nós, é também meta-análise, mas não é aquela meta-análise em que nós vamos fazer uma meta-análise sobre o Odds Race, é uma meta-análise muito mais simples, são artigos com tratamento estatístico e, portanto, decidimos só ficar também com uma revisão sistemática para não estarmos a vender o artigo, porque às vezes acontece isso, as pessoas põem, vendem o artigo e depois vai saber e dizer assim, pensei que era uma coisa muito mais interessante e agora, entre aspas, vendeu o artigo porque muita gente compra, não é? Nós aqui temos esta possibilidade, mas é verdade que é literalmente uma venda. Mas trouxe-vos aqui 2 casos também práticos para verem na prática como é que nós aplicamos este ensino baseado na evidência. Esta é uma aula prática que nós temos, uma aula prática de doenças infecciosas 1. Temos um problema de uma cadela, que é a nossa cuca, que tem uma doença infecciosa, que vamos a ver que é a dermatofitose, e os alunos vão conduzindo a consulta até um determinado momento. E quando chega a esse determinado momento, eles têm de escolher as técnicas de diagnóstico para fazer o diagnóstico. São eles que vão escolher as técnicas de diagnóstico e realmente em 2016 eles começaram a escolher muito a técnica de dermoscopia. E de repente eu disse dermoscopia, se toda a gente escolhia dermoscopias, talvez tinham essa possibilidade de investigar, procurar dermoscopias, então só a dermoscopia, não fazem cultura. A professora ainda usa a cultura, isso já não se usa, isso agora toda a gente só usa a dermoscopia, nós temos a aplicação, fazemos. E eu fiquei assim, calma, o que é que se está a passar? Então eles disseram, nós temos ido aos consultórios clínicos e é isto que se está a utilizar. Em que eu fiquei bastante, disse assim, não, isto continua a haver uma série de técnicas, temos de fazer uma série de técnicas para fazer o diagnóstico. O que é que se está a passar? Vamos então procurar a melhor evidência que nos diz quais são os métodos de diagnóstico. E assim fomos todos procurar a melhor evidência e chegamos, sem dúvida, às famosas guidelines e que nos resolveram o problema. Realmente as guidelines o que é que dizem?
nós temos de olhar para as guidelines sempre que possível e sempre com uma avaliação crítica. Portanto, nós temos de ter crítica mesmo sobre os artigos. Quando eles nos aparecem, uma série de artigos publicados, porque se fosse só um, nós podemos dizer, ok, foi ali um artigo de alguém que se lembrou, utilizou a técnica. De repente começam a chover como aos cogumelos artigos a dizer, façam esta técnica e basta, e nós vamos ver as guidelines. E realmente as guidelines relativamente a este assunto são muito claras, que é uma técnica útil, mas para ajudar a selecionar os pelos que depois vão fazer a tal cultura. Estão a ver aqui como é que eles conseguem lá chegar. Nós agora, perante esta situação, é que foram eles até que me colocaram a mim uma questão, nós conseguimos ir ver, e agora sim, agora já lhe introduzo mesmo as guidelines, eles sabem também pesquisar, que estão habituados, porque há aqui uma coisa que eu não referi, que é, por exemplo, com a professora Felizmino, também usa o ensino baseado em evidência, o professor Carlos Viegas, nós estamos no mesmo ano, portanto eles estão habituados a estas metodologias, porque se eu fosse uma pessoa a fazer isto, era complicado, assim eles estão habituados e fazem por rotina. Outro exemplo de outra aula prática em que nós fazemos em diferentes momentos, nós fazemos isto em diferentes momentos, mas, por exemplo, este aqui é um exemplo muito bom. O que é que nós temos? Nós temos uma gata, portanto o caso é sobre uma gata que tem um problema de micoplasmose, tem uma doença do aparelho respiratório, então os alunos vão conduzindo a consulta até chegar ao tratamento. Sendo que por trás está um caso real. Eles fazem isto em dramatização, em roleplay, mas por trás está um caso real. Portanto, eu vou-lhes dando, eles vão fazendo as coisas, eu vou-lhes dando os resultados reais, o que realmente se passou. Eles escolhem os antibióticos, eles estudam, eles procuram, escolhem os antibióticos e depois eu digo, então, alguns acertam exatamente no que foi dado no mesmo antibiótico, e eu digo assim, este que foi o tratamento, está aqui o tratamento que foi dado ao animal, e coloco-lhe a seguir as questões. Isto é durante toda a aula, mas só trouxe aqui um bocadinho, senão não estaria aqui quase a hora toda a falar sobre isto. Tratamento antibiótico para este caso clínico é o mais indicado? Tem alguma contraindicação? O que nos dizem as evidências científicas? E perante estas questões, claro que eles vão à revisão sistemática. E agora vou-vos dizer, a revisão sistemática que está publicada e que conseguem dizer, e ficam muito contentes porque o antibiótico pode ser utilizado, tem as contraindicações e por aí fora. Realmente, da teoria ainda à prática, nós temos que pensar que isto tem de ser não só o futuro e transversal para todas as unidades curriculares, mas que nós temos de fazer isto por rotina. E os nossos estudantes, por rotina, têm de conseguir pegar num artigo e fazer a sua análise crítica. E atrás eu falei disso e também aqui já foi falado anteriormente, aquele passo da análise crítica é essencial dos artigos. E eu trago-vos aqui o exemplo do que fazemos no segundo ano, embora nós hoje estamos a falar do quarto e do quinto ano, mas eu disse, nós somos todos docentes no segundo ano, e no segundo ano é ali que nós acabamos por lhes causar o choque da necessidade da medicina veterinária baseada na evidência. Nós pegamos num artigo, há vários, mas nós pegamos num determinado artigo, às vezes mudamos de ano para ano, em que realmente só lhe começamos por dar só o título e o abstrato. O que é que acontece? O título diz falta de evidência do tratamento X para a doença Y. E depois no abstrato diz fez-se um estudo, aplicou-se a não sei o quê, nananã. E eu digo assim, o que é que isto significa? Eles são alunos de segundo ano, mas eles conseguem muito bem dizer o que aqui diz é não vale a pena dar este tratamento, aliás, eles até sugerem o outro tratamento para aquela doença. E é isto que eles ficam. E então, perante isto, nós na clínica, era assim que íamos fazer. Então agora vamos analisar o artigo. E vamos analisar o artigo através de uma checklist. Claro que eles ficam chocados, porque no final eles dizem, mas aqui há um viés, mas aqui está a faltar isto, mas aqui não sei. No final eles ficam meio chocados e eles costumam-nos dizer, mas como é que isto está publicado? Mas como é que isto está publicado? Nós pensamos que era tudo muito idóneo, muito bem, depois seria-se assim, esperamos que sejam, não é? Esperamos que sejam, mas que realmente o que é que pode haver? Pode também haver às vezes falta de conhecimento de epidemiologia por parte das pessoas que fazem a revisão dos artigos.
Estou quase a terminar, falando então das perspectivas futuras. Nós continuamos, ou pretendemos continuar a incentivar o ensino baseado na evidência, quer nas doenças infecciosas, quer na saúde pública, porque quer os nossos estudantes, quer nós temos as expectativas sociais e as expectativas de empregabilidade. Claro que pretendemos melhorar os nossos processos, até com muitas coisas que nós ouvimos aqui hoje, de certeza que mesmo já neste segundo semestre vamos fazer melhorias. Temos aumento das expectativas dos nossos futuros médicos veterinários para garantirem bons resultados e também para terem crédito profissional e científico. Sem dúvida, nós pretendemos formar pessoas que tenham elevada capacidade de pensamento crítico e que tenham capacidade de tomar decisões mais acertadas perante as incertezas, porque esta é uma certeza que vão ter de certeza na sua clínica. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Cláudia. Foi realmente uma apresentação muito esclarecedora sobre aquilo que se faz realmente na prática em termos pedagógicos na UTAD. Eu, fazendo aqui um bocado o contraponto entre aquilo que foi a nossa investigação e aquilo que a Ana Cláudia nos mostra, há aqui obviamente uma diferença entre aquilo que nós encontramos nos escritores e aquilo que é de facto ensinado. E eu estou em crer que esta diferença não é só aqui na saúde pública e nas doenças infecciosas, acontecerá noutras unidades. Depois teremos aqui o Miguel Quaresma, certamente nos dará outra visão também na área dele. Porquê que há esta diferença entre um currículo e a operacionalização do currículo? Exatamente, no fundo também aqui a translação de quem avalia uma ficha de unidade curricular, e eu penso que este projeto também faz isso, e nós já tivemos até a oportunidade de referir isso, primeiro talvez, porque vamos começar por nós, e por nos autocriticar, nós temos também de nos autocriticar, se calhar também não dávamos, como já o fazíamos de uma forma natural, não lhe dávamos a importância, nem chamávamos pelos nomes, portanto não lhe dávamos a devida importância de estamos a fazer um currículo e eles vão levar isto para a União Europeia ou para Portugal, onde quer ou para o mundo, onde quer que estejam a trabalhar, portanto eles têm estas competências, não chamávamos. Depois há aquele pormenor que, é verdade, eu ouvi aqui da parte da manhã, todos nós temos o mesmo espaço para escrever na FUC, uns escrevem, outros não, portanto pode ser mesmo até uma falta até de, lá está, a sensibilidade para o fazer, mas é verdade, isto está aqui também, por acaso, a colega Sandra Sacoto, pelo menos a colega Sandra, eu sei, porque nós estamos num projeto de pensamento crítico e nós também trabalhamos a parte da FUC, da nossa ficha. A limitação de caracteres é complicada, é muito complicada, porque eu tenho um bocado de noção que as minhas FUCs não refletem de todo o que é feito na realidade. No fundo é mais tipo os tópicos do que vamos dar, no fundo, como se fosse uma lista. Olha, eu tenho esta competência porque eu já vi esta doença e este, e não tantas, todas as competências que estão associadas. E sem dúvida que nós já falámos informações que tivemos aqui na universidade, mesmo sobre o preenchimento da FUCA, e dissemos que necessitávamos de um alargamento, para além da parte da sensibilidade. Já agora eu posso comentar aqui a colega Sandra, que dá aulas também ao quarto ano, terceiro em reprodução, faz uma FUCA à parte e fornece uma FUCA à parte aos estudantes, e que eu acho que isso é muito curioso. Eu sei que é uma pessoa que está sempre também muito interessada na componente pedagógica, e é verdade isso, as nossas FUCs não traduzem, as nossas FUCs acabam por colocarmos ali, ou pelo menos eu estou a falar as nossas, estou a falar infecciosas e saúde pública, não estou a falar dos outros colegas que eu não tenho, não costumam a ver, claro. Não traduzem de todo, mesmo as estratégias, por todas estas estratégias que estão a ser efetuadas, e é verdade que se retirarem os sumários, nem estas estratégias estão lá. Nós temos o tema que vamos dar, mas não propriamente utilizando as estratégias. Sim, isso é verdade, e é uma falha. E que, é algo que nós vamos agora, já no segundo semestre, tentar melhorar, com a limitação de... Mas sim, sem dúvida, sem dúvida.
Eu vou fazer uma pergunta para a qual eu quase até adivinho a resposta, mas é uma pergunta que eu e o Manuel temos feito nos últimos meses, que é o como e o quando de falar de evidência científica e de dotar os alunos das ferramentas que lhes permitam, inclusive, a questionar o professor. Posso? Sim. Exatamente, mas era isso que eu ia dizer. Há muitos colegas, eu não estou a falar só da veterinária, não estou a falar mesmo porque nós fazemos parte de grupos de ensino-aprendizagem aqui no TAD, 2 grupos, pelo menos, e portanto temos várias discussões, para além das discussões até que nós trabalhamos com outras pessoas, como a professora Isilda. Eu não sinto que os meus alunos não me questionam, muito pelo contrário, eu acho que eles questionam e muito, e chega a haver alturas em que lhes digo: eu vou ver a resposta e depois vos vou responder. Portanto, não sou daquelas pessoas que, se não souber, tiro para lá uma resposta só para não ficar mal perante eles. Não, pelo contrário, os alunos fazem muito isso. E era isso que eu ia dizer. Nós estamos num projeto, eu e a Sandra, que é o Pensamento Crítico, e as nossas unidades curriculares já está feita mesmo para os levar a pensar. E a nossa unidade curricular, eu penso que até a minha e a tua, Sandra, foram levados ao CDE, certo? É um projeto ao CDE e foram apresentadas na OCDE, foram escolhidas como unidades curricular modelo para o pensamento crítico. Portanto, não noto nas nossas unidades curriculares que existe esse problema, mas é uma questão que muitos colegas dizem, eles não perguntam, aceitam o que a gente diz. Os meus costumam muitas vezes questionar. Assim, muitas vezes, e às vezes deixam-me encavacada, não é sempre a resposta. Sim, mas Sim. nós imaginamos que não é aplicável a todas as disciplinas. Poderá ser aplicável, mas de outras não será tão conveniente. Eu quero que os alunos ainda estão a começar e nem sequer têm um corpo de conhecimento suficientemente sólido para fazer as perguntas certas. Sim. Quer porque aquilo que se espera é que adquiram primeiro esse corpo. Ou seja, não há astrologia baseada na evidência ou anatomia baseada, apesar de haver estas disciplinas e se fazer investigação nessas disciplinas, aquilo que se quer é que o aluno saiba e que depois chegam. Então, há a questão do quando é que abordamos. Vamos abordar isto numa unidade curricular em específico, vamos ter uma unidade curricular em específico para abordar estas temáticas e depois que leva o aluno a questionar quase tudo que aprendeu para trás e que vai aprender para a frente, ou fazemos isto filosofia transversal a todas as unidades. Não é fácil, nós compreendemos que não é fácil. Não é fácil, mas lá está, a unidade curricular de epidemiologia é uma unidade curricular do 2º ano. E no 2º ano, sim, eles já ficam chocados, significa que estão mais predispostos para aceitar tudo o que o professor diz como se fosse uma verdade e não para questionar, que de repente vão procurar um artigo e não fazem. Mas eu acho que, relativamente aos estudantes de medicina veterinária, só posso falar da UTAD, que é quem conheço. Tenho aqui alguém que gostava de uma coisa, que devia ser uma aluna. Devia ser uma aluna. Estava eu a dizer que eu penso que depois acabam. Já sei, Liliana Santos, sim, estou a ver muito bem, obrigada. Realmente, os alunos, no 4º ano, pelo menos, que é quando nós depois. Eu ia dizer, os bombardeamos com esta necessidade do ensino baseado na evidência, eles conseguem responder. E eu posso vos dizer que num determinado ano, para aí há 3 anos, nós tínhamos que fazer um determinado trabalho em que eles tinham de fazer o trabalho baseado em artigos e eles foram buscar no questionário, a checklist da epidemiologia e utilizarem. Eu fiquei, como docente, claro, fiquei orgulhosa, porque os colegas todos, não é? Porque esta palestra está a ser dada em conjunto com mais das colegas da disciplina. Mas porquê é que nós ficamos orgulhosos? Porque afinal andamos a ensinar e eles vão ficar alguma coisa, isto é, não deitaram fora aquela informação e não quiseram saber. E nesse sentido, não digo. Eu queria só, se posso mandar, Força. agradecer à professora Ana Cláudia, por um lado, parabenizá-la pela abertura que tem sempre em receber contributos de outras áreas e o nosso projeto é, de facto, uma evidência de que
todos nós de áreas diferentes podemos ajudar-nos mutuamente e as intervenções e os projetos e tudo que nós fizermos é para nós mais enriquecedor se de facto acolhermos as ideias dos outros. Queria também dizer o seguinte, que se eventualmente houver possibilidade, se não acha pertinente que num futuro, ou neste momento já, possam fazer ajustes nas FUCs e que possam também fazer ajustes na parte das introduções dos cursos quando são apresentados na página da UTAD, que haja uma maior evidência, se acharem pertinente, que isso venha expresso de que têm essa preocupação, porque se realmente está oculto, e se vocês fazem, e fazem bem, então é importante que quem consultar a página da UTAD, no curso da medicina veterinária, é um fator diferenciador, que na minha opinião é uma mais-valia ainda para o curso, para a valorização que o curso já tem. E portanto eu penso que isso deve ficar por escrito, quer na página, se houver possibilidade, quer nas FUCs mais clarificado, não é? E também fazermos outros projetos que possam também vir a dar resultados interessantes com a colaboração e serem interdisciplinares como é o nosso caso. Portanto, parabéns, Cláudia. Parabéns. Muito obrigada e eu vou, eu vou remeter também aos colegas que querem responder isso, sem dúvida, sem dúvida. Agora, na qualidade também aqui de docente, não sei se é para solicitar ou para fazer um abaixo-assinado, mas eu penso que poderíamos aumentar os caracteres da FUC, porque acho que está, e daquilo que eu conheço dos docentes e dos alunos, acho que temos alunos e estudantes fantásticos, trabalhadores, e não tenho nada a queixar porque acho que eles são motivados. Gosto bastante de lhes dar aulas, eu e os colegas, e sei que eles também nos retribuem isso, também estão ali com vontade de aprender, são estudantes com muita vontade de aprender, e que realmente eles se podem um dia até pegar na FUC e dizer, eu tive isto faz parte das minhas competências. Eu penso que sim, vai estar ali a professora Adelina, que é a nossa diretora do mestrado e que poderá falar relativamente à página. Eu, enquanto docente e regente da unidade curricular, sem dúvida que vou já começar a melhorar, porque é falta de sensibilidade, não vou dizer de outra forma, porque eles sabem muito bem que fazem e que sabem e que realmente conseguem. Estes dois casos que eu vos apresentei são só os casos, os estudantes conseguem no 4º ano conduzir todos os passos até ao final. Não tive ainda um grupo de estudantes que não conseguisse, portanto eu acho que isto é transversal a todo o curso e a todas as unidades curriculares. Muito obrigado. Só É queria uma dar ótima